Ele é arrastado para o inferno, um lugar onde ninguém sobreviveria por mais de alguns minutos. Mas ele não só sobreviveu, como dominou tudo ao seu redor. Depois de 10 mil anos enfrentando demônios, sofrendo e evoluindo, ele alcançou o impossível. Se tornou o rei, demônio do inferno. E com esse poder absurdo, finalmente realizou seu maior desejo: voltar para a Terra. Só que agora o mundo é outro. Um mundo dominado por caçadores. Com suas novas habilidades, ele inicia uma vida completamente diferente. A vida de um caçador. Então, sem mais enrolação, bora para o recap. Nos confins dos 9 infernos. Era lá que os demônios mais poderosos se reuniam, o inferno dos 9 céus. Nesse abismo de caos, lutas aconteciam constantemente. Era uma disputa interminável para descobrir quem era o mais forte entre os monstros do submundo. E nesse momento, 2 demônios lutavam entre si, para determinar quem é o mais forte. Em meio a uma dessas batalhas, Gargas, o demônio que levou uma sura, estava decepcionado. Balak, o demônio que está dando uma sura nele. Ele fala que criou expectativas em Balak, como ele era famoso no 9º inferno. Gargas rugiu, dizendo que aquele golpe não havia o machucado. Balak sorriu em desprezo para ele e fala que Gargas falava demais. Ofendido, Gargas partiu para o contra-ataque. O campo de batalha se tornou um palco de golpes brutais, uma troca violenta entre forças infernais. Mesmo assim, Gargas não conseguia virar o jogo. Balak dominava a luta com facilidade. Um soco certeiro o lançou ao chão com força devastadora. Gargas apanhava golpe após golpe, sem conseguir reagir. Do nada, outros demônios surgiram das sombras e o atacaram covardemente Balak. Balak, rasgando os monstrinhos, observava a cena com desprezo e comentou que aquilo era um truque sujo. Por um momento, os monstrinhos conseguem segurar Balak. Nesse instante, Gargas ressurgiu, cuspindo um poderoso sopro de fogo. Não foi o bastante para derrubar Balak. Determinado a encerrar a luta, Balak envolveu os punhos em chamas e avançou. Com um golpe brutal, ele destruiu o ombro de Gargas e com a última investida, perfurou seu corpo, proclamando que era o mais forte do inferno dos 9 céus. Eles achavam que nunca haveria um eterno vencedor. Isso até ele aparecer. No castelo demoníaco, Balak se encontrava diante da presença mais temida do inferno, o Lorde Demônio. Mesmo sendo um dos guerreiros mais poderosos do 9º inferno, Balak não conseguia esconder o nervosismo. O ar estava pesado. Aquela figura diante dele não era apenas o governante do submundo, era o próprio pilar dos demônios, o temido. Balak quebrou o silêncio. Queria saber por que, com todo o poder e domínio que possuía no inferno, o Lorde ainda desejava retornar. O rei não fala nada, deixando assim os demônios ansiosos. O olhar de rei era suficiente para fazer qualquer demônio tremer, e então ele falou sobre sua habilidade mais temida, a autoridade do predador, uma técnica capaz de absorver corpos e habilidades de qualquer demônio tocado por ela. Foi com esse poder que ele eliminou os 7 arquiduques, seres tão poderosos que não conseguiam se matar entre si. Com essa habilidade, o Lorde Demônio se tornara absoluto, um predador de tudo que respirava no inferno. Os demônios presentes estremeceram. Sentiram que a raiva dele estava à flor da pele. Nervoso, Balak sente que vão ser devorados ali mesmo. Foi então que Rei revelou o peso de sua frustração. 10 mil anos havia passado naquele mundo sem cor, onde o único ciclo era o de massacres sem fim. Ele tirou a máscara e, com um olhar puto da vida, declarou que naquele lugar não havia absolutamente nada que pudesse chamar de seu. O seu nome é Okengu. Tentando acalmar a atenção, Balak sugeriu preparar uma refeição para o Lorde. Ordenou que os demônios inferiores trouxessem o prato. Chegando a comida, ele fala que o rei pode já ter consumido todo tipo de demônio, mas pede que o rei aceite a refeição como prova de lealdade deles. Ele apresenta a cabeça do Fassalor, uma das maiores facções entre os arquiduques, e deseja uma refeição maravilhosa. Com nojo, o rei lançou o prato bem na cara de Balak, e no mesmo instante Balak se desculpa. O rei fala que não vai comer aquela coisa nojenta, nem em mais 10 mil anos comeria algo assim. O que ele queria, disse, era um ensopado de kimchi. Os demônios se entreolharam em confusão e ansiedade, tentavam imaginar o que seria essa iguaria lendária. Talvez fosse um prato feito de sangue e carne. Nesse momento,
Kang-Woo interrompeu. Não era nada disso. Animados, os demônios perguntam que cabeça o Lorde vai precisar. Fala aí, meu Lorde. A gente resolve pra você. Kang-Woo fala que nada disso tem a ver com kimchi. Os demônios nunca entenderam de culinária. Tudo o que sabiam fazer era cortar cabeças e devorar restos. Aquilo jamais poderia ser chamado de comida. Bajulando Balak, fala que ele anda sempre reclamando que não havia nada para fazer, deduz que o rei pode estar entediado porque já dizimou os 7 arquiduques. Com raiva, Kang-Woo explodiu. Disse que tudo o que queria era poder ler uma novel ou alguns quadrinhos. Só isso. Desesperado, Balak caiu de joelhos. Chorando, implorou que o matasse por não ser capaz de satisfazer os desejos do Lorde. Foi então que Kang-Woo disse que se pelo menos houvesse alguém ali que ele gostasse. Nesse momento, uma presença encantadora dos demônios apareceu. Era Lilith, a rainha das súcubos. Os demônios encaravam hipnotizados por sua beleza, a criatura mais sedutora de todo o inferno. Com o gesto sedutor, ela pergunta que apesar do seu coração pertencer ao Lorde, não era suficiente. Isso quebrou Kang-Woo, mas Lilith, confiante, declarou que finalmente estariam juntos naquela noite. Desconfortável, o Lorde mandou que ela se afastasse. Vou te matar se vier. Mas Lilith ignorou. Disse que ele não precisava ser tímido. Afinal, ele era o mestre supremo de todos os demônios, disse ela, envolvendo-o com um de seus tentáculos. Apavorado, o Lorde soltou um grito. Os demônios se corroeram de inveja. A súcubo, conhecida por drenar a energia dos homens, era muito mais feia do que esperavam. Enquanto tentava se soltar, Kang-Woo pensava que ela fazia Balak parecer fofo. Sabia que a aparência não era tudo quando se falava de amor, mas Lilith era um caso extremo. E então, o Lorde Demônio anunciou que estava na hora de retornar à Terra. Balak e Lilith ficaram surpresos. Apesar de inúmeras tentativas para convencê-lo ao contrário ao longo de milênios, sua vontade nunca vacilou. Pelo contrário, só cresceu. 10.000 anos haviam se passado desde sua queda no inferno. E agora, após consumir o último dos arquiduques, todas as preparações estavam concluídas. Era hora de colher as recompensas de uma eternidade de sofrimento. Foi uma eternidade mesmo. Com voz firme, ele deu a ordem a Balak: prepare aquilo. Pasmo, Balak tenta argumentar. Kang logo perde a paciência e pergunta se realmente quer que ele repita. Assustado com o que pode acontecer, Balak se desculpa e diz que vai preparar tudo imediatamente e manda chamar Amon e prepararem os equipamentos dos arquiduques. Amon, o mago, chega e começa os encantamentos. Após algum tempo, Balak informa ao Rei Demônio que os preparativos já estão prontos. Ele avança e Lilith fica triste. Balak também demonstra pesar. Amon avisa que se o Rei Demônio liberar uma grande quantidade de energia demoníaca no equipamento dos 7 arquiduques e distorcer os limites do espaço-tempo, poderá forçar a abertura dimensional. O rei concorda e ordena que comecem. Ansioso para voltar para casa, ele começa a drenar sua energia do núcleo demoníaco de 10.000 anos. Ao liberar seu poder, uma imensa quantidade de energia demoníaca explode no ar. Amon fica impressionado com tamanha força. Só de observar, sente-se tomado pelo êxtase. Os 7 equipamentos começam a se ativar. Aemon anuncia que as 7 peças reagiram e que o portal está prestes a se abrir. Nesse momento, o Rei Demônio reflete. Se voltar, talvez não encontre mais sua família, amigos ou as pessoas que amava. Mesmo assim, pensa que qualquer lugar seria melhor que o inferno. Ele diz que já está indo. No fundo, deseja apenas que o destino o leve para qualquer lugar que não seja nesse inferno. Lilith o chama repetidamente, até ele perceber que estava chorando. Triste com a partida do Rei Demônio, pergunta se ele vai mesmo abandoná-la. Ele apenas pede que pare de chorar, deixando-a emocionada. Por dentro, o rei pensa que aquela cena foi assustadora. Toda tomada pela emoção, Lilith diz que sente como se o coração fosse explodir de tanto amor. Vendo os sinais,
O rei demônio fica ainda mais assustado. Ela declara que quer ir junto com ele. Ao ouvir isso, o rei salta para dentro da fenda, decidido a fugir dali o mais rápido possível. Lilith grita que vai segui-lo, não importa o que aconteça. O rei demônio dá um leve sorriso, levanta o dedo do meio e pensa que não foi um prazer conhecê-los, desejando nunca mais vê-los novamente. Dentro da fenda ele reflete. Passou mais de 10 mil anos no inferno. Agora não tem passado que deseje mudar, nem futuro que queira alcançar. Apenas espera que o lugar onde vai parar seja parecido com a Terra. Descendo até o fundo da fenda, sente-se ansioso por finalmente chegar à Terra. De repente, percebe um objeto à sua frente e se pergunta o que pode ser. Uma notificação aparece diante dele, avisando que foi detectado o núcleo da fenda e que o sistema de defesa dimensional, Sistema Gaia, está sendo ativado. Confuso, o protagonista se pergunta o que está acontecendo. Mais novas notificações surgem, informando que o poder do núcleo é mais forte do que o limite permitido. O sistema ativa o mecanismo de defesa. Outra notificação surge. O sistema Gaia está sobrecarregando. Raios começam a atacá-lo, mas o sistema falha. Logo, o sistema conclui que a eliminação do núcleo da fenda é impossível, então começa a selá-lo. O protagonista tenta resistir, mas acaba desmaiando. Ao acordar, ele sente a luz do sol e percebe que está em uma floresta. Surpreso, se pergunta se finalmente está na Terra. Antes de confirmar, decide verificar o estado do próprio corpo. O sistema interpreta isso como um comando e abre automaticamente a janela de status, exibindo seu perfil. Confuso, ele se pergunta o que é aquilo e percebe uma parte dos seus poderes foram selados. Nesse momento, ouve gritos e vê goblins se aproximando. Observando a cena, conclui que a Terra que ele conhece não possui esse tipo de criatura. Decidido a acabar com tudo de uma vez, ele concentra energia em seu braço, mas antes que pudesse agir, sente a força se dissipar lentamente. A energia demoníaca estava fraca. Enquanto isso, os goblins continuam avançando sem piedade. O protagonista muda de estratégia. Se não pode usar magia, então lutará corpo a corpo. Ele invoca a autoridade do demônio Sabnak, a autoridade da lâmina, e parte para o ataque, rasgando assim todos os goblins que estavam à sua frente. Durante a batalha, várias notificações surgem diante dele. Goblin de rank E eliminado, experiência adquirida, nível aumentado para 4. Confuso, ele se pergunta o que são esses monstros e o que significa experiência, mas logo sente algo diferente. Seu corpo realmente ficou mais forte. Intrigado, decide reunir informações sobre o lugar onde está, ativando a autoridade do Rei Demônio. Predação, ele examina os corpos dos goblins, mas nada encontra que o ajude a entender aquele mundo. De repente, uma nova notificação aparece. Energia demoníaca subiu em mais um ponto. Ele fica surpreso. Como poderia existir energia demoníaca fora do inferno? Essa descoberta o deixa inquieto. Será que aquele lugar não é a Terra? Ele recusa-se a acreditar nisso. Todo o tempo que suportou no inferno foi motivado pela esperança de um dia voltar para casa, mas seus pensamentos são interrompidos por um grito distante, um grito humano. Sem hesitar, ele ativa a autoridade da velocidade e parte a toda força em direção ao som. Durante o caminho, pensa que até agora só havia visto criaturas monstruosas, com tentáculos e múltiplos membros. Tudo o que queria era encontrar um humano, alguém com 2 olhos, um nariz e uma boca. Apenas isso. Ele desejava profundamente que não tenha tentáculos. Ao chegar, ele finalmente vê. É uma garota, um ser humano com 2 olhos, um nariz e o melhor de tudo, sem tentáculos. Emocionado, lágrimas escapam de seus olhos. A garota exausta fecha os olhos, aceitando o fim, mas em vez da morte, ouve apenas o som de monstros sendo cortados. Quando abre os olhos, vê o protagonista eliminando o último goblin diante dela. Ele se aproxima lentamente e estende a mão. Ela agradece, aceitando a ajuda para se levantar. Ao sentir o toque da garota, o protagonista fica completamente tomado pela emoção. Era o primeiro contato humano em tanto tempo. Ela agradece e se apresenta como Han Seol-A. Percebendo que ele permanece imóvel e com o olhar vidrado, ela pergunta se está tudo bem. Então, sem pensar 2 vezes, ele segura a mão dela e pede ela em casamento.
A garota fica sem entender nada. Constrangida com a situação, pergunta do que ele está falando. Kang-woo percebe que falou demais, estava empolgado e acabou se deixando levar. Ele larga a mão dela e se desculpa e se apresenta. Logo pergunta se os ferimentos dela melhoraram. Ela tenta responder que sim, mas a dor é intensa demais. Perde o equilíbrio. Kang-woo a segura antes que caia e nesse instante vê o celular dela cair no chão. O dispositivo, um celular comum, era a confirmação que ele precisava. Eles estavam na Terra. Kang-woo pede que ela não se esforce e promete fazer os primeiros socorros. A garota agradece. Enquanto cuida dela, Kang-woo se sente feliz por poder ajudar alguém. Ele percebe que conseguem se comunicar. Ele lembra que, no inferno, havia proibido o idioma demoníaco e forçado todos a falarem coreano para não esquecer a sua língua. Recorda-se por um momento de Balak tentando pronunciar palavras em coreano. U como E, que tá o inferno dos 9 céus hoje. Fala direito, porra. Mas agora era diferente, estava falando com uma humana, não com um demônio. Ele devolve o celular para a garota e ao olhar para a tela vê a data, ano 2023. Percebendo assim que apenas 5 anos haviam se passado desde que foi para o inferno. Isso o deixa intrigado. Tinha ajustado o tempo corretamente. Então, como monstros começaram a surgir na Terra durante esse período, decide deixar as perguntas para depois. Ele sugere que a garota descanse um pouco antes de partirem. Ela concorda. Kang-woo percebe que ainda sabia muito pouco sobre aquele mundo e que precisava de mais informações. Decide conversar com ela, pergunta por que estava sozinha naquele lugar. A garota responde que tinha seus motivos, havia despertado como jogadora no dia anterior e então decidiu caçar sozinha em um portal de rank E. Agora percebia o quão precipitada havia sido. Kang-woo fica sem entender. Jogadora? Em grupo? Ele pergunta qual era o nível dela. Ela responde, nível 6. E, curiosa, devolve a pergunta. Queria saber o que um jogador como ele fazia ali. Kang-woo apenas sorri e diz que também tinha seus motivos. Por dentro, pensa que seu nível provavelmente é até menor que o dela. Ela diz que entendeu, mas logo percebe o quanto estão próximos. Seu rosto fica corado. Sem jeito, se levanta rapidamente e sugere que continuem o caminho. Preocupado, Kang-woo pergunta se ela está bem. Ela insiste que sim, embora ainda sinta dor. Sendo o cavaleiro que é, Kang-woo oferece a mão para ajudá-la. Sem graça, ela recusa, dizendo que não queria causar mais problemas. Ele responde que, em uma situação assim, recusar ajuda não é uma virtude. Então insiste, vai ajudá-la a ir até onde precisar. A garota indica o caminho e pede que, pelo menos, a acompanhe até a entrada. Kang-woo concorda e sente uma felicidade silenciosa por estar conversando com um humano, algo que não fazia há 10 mil anos. Pensa que, apesar de ter exagerado no primeiro encontro, não cometeu mais erros. Percebe também que ela não suspeita de sua verdadeira identidade. Se continuar assim, logo conseguirá se adaptar à sociedade da Terra. Depois de algum tempo, eles chegam ao portal. Com isso, Kang-woo percebe que não estão exatamente na Terra. Ele observa o portal, ele se pergunta como o portal se mantia. Percebe que o lugar onde estão não é exatamente a Terra. Antes que pudesse refletir mais, a garota diz que já está bem e solta a mão dele. Ela então fala para saírem dali. Ao atravessar, Kang-woo finalmente vê pessoas normais, sem tentáculos, sem membros extras, humanos de verdade. A emoção o domina. Depois de 10 mil anos, ele finalmente voltou para casa. A garota se aproxima e com um sorriso tímido o convida para jantar em sua casa. Kang não esperava por essa. Toda fofa diz que gostaria de agradecer por tê-la salvo e que uma boa refeição seria o mínimo que poderia oferecer. Para Kang-woo, aquilo já parecia a chegada da primavera. Usando suas próprias palavras, ele responde: recusar não é uma virtude, mas no fundo ele jamais recusaria mesmo. De repente, eles são abordados por 2 guardas. Eles pedem a identificação de caçador dos 2. A garota começa a procurar a identificação de caçador, mas Kang-woo hesita. Os guardas percebem e insiste que ele mostre sua identificação. Sem saída, decide usar sua habilidade. Com o dedo do meio exposto, ele ativa a autoridade dos cegos do demônio, alterando a percepção dos guardas e manipulando suas visões. Os guardas confirmam as identidades e os liberam. Kang-woo, aliviado,
lado, segue com a garota. Ao chegarem ao condomínio onde ela mora, ela avisa que o elevador está quebrado. Terão de subir pelas escadas. Kang-woo não se importa, para ele é primavera. Cada detalhe o faz sorrir. O cheiro do prédio antigo, as escadas estreitas, o corrimão gelado, as janelas empoeiradas, tudo aquilo, tudo que era comum para os humanos, parecia maravilhoso para ele. Mas o que mais o encantava era a casa da garota. Ali, sentia que o futuro finalmente começava. Um novo capítulo de sua vida na Terra estava prestes a se abrir. Mas a animação de Kang-woo dura pouco. De repente, ele ouve a garota chamar pela mãe. E naquele instante, a primavera que sentia dá lugar ao inverno. A mãe da garota aparece, aliviada, perguntando se a filha está bem e se tinha seguido o conselho de não ir sozinha, mas com um grupo. A garota, um pouco envergonhada, apenas concorda. Kang-woo, por outro lado, fica desapontado. Ele percebe que o convite para jantar era realmente só isso, um jantar. Apenas um jantar. A garota então o apresenta à mãe, explicando que ele a salvou e por isso o trouxe para casa. Kang-woo cumprimenta e a mãe agradece por ele ter ajudado sua filha. Ela os convida a entrar e diz que talvez não tenha muito, mas vai preparar algo delicioso para eles. Kang-woo sorri e agradece. Por dentro sente uma pontada de decepção por não comer a sós com a garota, mas vindo de quem passou 10 mil anos no inferno, aquilo já era mais do que suficiente. Enquanto a mãe se retira para preparar a comida, pede que a filha vá ajudá-la. A garota responde que vai se trocar primeiro. Olhando pelo celular, ela percebe que a mãe enviou mensagem. A mãe responde que sim e pede para avisar quando vai para um lugar perigoso. Percebendo o erro, a garota se desculpa. Nesse meio tempo, Kang-woo nota o celular e pensa em reunir informações sobre a Terra, pede emprestado o aparelho, dizendo que havia perdido. Sem desconfiar, ela empresta sem hesitar. Kang-woo segura o celular como se fosse um tesouro. Depois de 10 mil anos, tocar em um aparelho humano de novo era inacreditável. Ele decide deixar essa emoção de lado e focar em reunir informações desde que foi jogado no inferno há 5 anos atrás, em 2018. No dia 22 de fevereiro de 2018, algo mudou o mundo. Monstros desconhecidos começaram a surgir em centenas de portais pelo planeta. Armas de fogo não surtiram efeito. Centenas de milhares de soldados chineses foram massacrados. Fundação da União Mundial de Operações de Emergência. A Coreia foi o 9º país a se juntar. A primeira jogadora surgiu nos Estados Unidos. A humanidade ainda tinha esperança. Kang-woo percebe que foi exatamente a data em que ele foi enviado ao inferno. Será que ele foi sugado por um desses portais? Se pergunta, ele tenta encontrar mais respostas, mas as notícias são vagas e cheias de especulações. Percebe que precisará investigar mais tarde. Logo depois, o jantar é servido. Kang-woo fica maravilhado com o prato servido. A garota deseja uma boa refeição e confessa estar curiosa para saber se ele vai gostar. Kang-woo percebe o prato diante dele, ensopado de kimchi, o prato que tanto desejava nos seus dias de sofrimento. Ansioso, leva a primeira colherada. As mulheres também decidem comer. Depois da segunda colherada, ele simplesmente não consegue parar. Come sem parar, devorando o prato. A mãe e a filha se entreolham surpresas. Enquanto saboreia o ensopado, Kang-woo se perde em lembranças. 10 mil anos atrás, no inferno, para sobreviver, ele precisou absorver energia demoníaca e, com o tempo, tornou-se algo próximo de um demônio. Mas por causa da sua humanidade que se manteve, o apetite e gosto não podiam ser saciados lá. Os demônios que ele foi obrigado a devorar tinham gosto horrível. Foram incontáveis vezes, mesmo assim, o gosto continuava um lixo. E cada uma delas o deixava mais perto da loucura. O que o manteve são foi um único desejo, o de um dia voltar à Terra. E agora, finalmente, esse dia havia chegado. Kang-woo chora de emoção, saboreando cada colherada. Era o gosto da vida, o gosto de casa. Ele agradece sinceramente à garota pela refeição. Ela sorri e responde que quem deveria agradecer era ela. Pede desculpas por não poder oferecer nada além de comida, mas se alegra por ele ter gostado. Pergunta se estava bom. Ele responde que sim e pede mais. Ela fala que vai levar mais e o cara agradece. Kang-woo se sente em paz. Pela primeira vez em muito tempo, ele está verdadeiramente feliz por ter voltado. Mas quando a garota volta da cozinha trazendo mais comida, uma explosão sacode o lugar. E um cara estava no meio da fumaça. As meninas
meninas vão rapidamente ver o que está acontecendo. Um homem surge chamando pelo nome da garota. O homem avança em direção à garota, puto, perguntando quem deu permissão para ela entrar em um portal sozinha. Com o olhar da garota, dá pra ver que ela não gosta do cara. Tremendo, ela manda que ele vá embora. Ele a encara, incrédulo. Como é que é? Pergunta. Determinada. A garota grita ordenando que ele saia da casa delas, dizendo que ele não tem o direito de estar ali. O homem se enfurece ainda mais. Ela avisa para ele não chegar perto porque agora ela é uma caçadora. O homem ri com desprezo, diz com ironia que ela é incrível, soca a parede rachando o reboco e fala que ela é fraca demais, que com o nível baixo que tem, não poderia fazer nada. A garota fala pra ele não chegar perto. A mãe da garota, tremendo de medo, se fica atrás da filha. Percebendo isso, ele lança um olhar cruel. Ele despreza sua família ter perdido um pai cedo e por a mãe ganhar centavos. A garota o culpa por toda aquela situação, mas ele ignora e, segurando o braço dela à força, ordena que ela vá com ele para a guilda Andras. Ela tenta se soltar, gritando que nunca iria para aquele lixo de guilda. Ele a corrige, dizendo que vai colocá-la em uma ótima equipe, como se ela devesse ser grata. Sem pensar duas vezes, a garota morde o braço dele para escapar. Furioso, o cara lhe dá um tapa. A mãe vai até a filha preocupada. Puto, o cara pergunta se ela acha que pode sobreviver sendo boazinha, se o mundo parece fácil para ela. Diz que deveria aceitar o destino de se tornar tributo dele, como ela já é jogadora, então podem se enfrentar de verdade. A mãe tenta acalmá-lo, pedindo que pare, prometendo que tudo vai melhorar, e lembra que ele não pode fazer isso com a própria irmã. São irmãos. Ele manda as mães soltá-la, mas quando ela insiste, o miserável dá um tapa à própria mãe, fazendo-a cair. A garota grita desesperada. O homem apenas diz que ela deveria ter soltado quando ele mandou. Com um olhar de nojo, pergunta por que todos naquela casa são assim. Furiosa, a garota o chama pelo nome, Han Tae-hyun. Ele pergunta o que ela pretende fazer. Revela que é um despertado de segundo estágio e que ela não teria a menor chance contra ele. Segurando-a com força, ele diz que a única coisa que ela tem de bom é o rosto bonito e insiste para que ela entre na guilda Andras. O desgraçado está planejando vender a própria irmã, mas cadê o protagonista? Ele finalmente percebe outra presença. O olhar de Tae-hyun se volta para Kang-woo, que ainda está comendo tranquilamente. A cena o enfurece. Aí está ele. Ele se aproxima e pergunta com sarcasmo se aquilo é algum restaurante famoso. Ironiza dizendo que Kang-woo não consegue ler o clima. Kang-woo continua ignorando. Incomodado, o homem tenta provocá-lo e chuta a tigela de sopa. Kang-woo congela. Ele chora pela sopa. Se fu... O idiota fica sem entender nada, perguntando onde a irmã encontrou aquele maluco. Kang-woo apenas continua lamentando pela sopa. O cara manda parar de chorar e exige que ele se levante. Kang-woo, então, levanta o olhar. Seu rosto muda, um olhar de intenção assassina. O homem dá um passo para trás, assustado. Por um instante sente algo, uma presença sufocante, como se estivesse diante de um verdadeiro demônio. E assim termina mais um recap. E uma coisa é certa, aquele cara acaba de arrumar uma confusão enorme. Ele mexeu com um dos maiores desejos do Kang. E olha que ele esperou 10 mil anos para finalmente realizá-lo. Mas essa parte da história fica para o próximo vídeo. Se você curtiu esse recap e quer acompanhar a evolução desse monstro que voltou à Terra depois de 10 mil anos, deixa o like, comenta o que achou e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.